O cliente diz, vou pensar e te aviso, e depois some. Ou solta um, me liga, e depois nunca mais responde. Se isso já aconteceu com você, acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como quebrar essas objeções e fechar mais vendas. Olá, eu sou o Rodrigo Schwab da Mercado Binário e hoje vou te ensinar o jeito certo de acompanhar os seus clientes sem parecer aquele vendedor insistente. Agora, vamos direto para o primeiro erro que pode estar matando as suas vendas. Você acreditar cegamente na primeira desculpa do cliente. Vou te dar um exemplo real. Já reparou que quando alguém entra numa loja, uma loja de roupa, por exemplo, e o vendedor pergunta, posso te ajudar? A resposta automática quase sempre é, não, só tô dando uma olhadinha. Na maioria das vezes, isso não reflete a verdade. O cliente está lá para comprar. É apenas uma resposta automática. O mesmo acontece nas vendas B2B. Quando um cliente diz, preciso falar com o meu sócio, vou ver com a minha esposa, ou agora não é um bom momento, muitas vezes essa não é a razão real. É mais uma desculpa para ele sair da conversa naquele momento. Ele pode estar inseguro, achar que a sua solução é cara, não ter confiança suficiente para avançar ou simplesmente não ter compreendido completamente o valor do que você está oferecendo. Então, a primeira lição aqui é, o seu trabalho como vendedor é descobrir essa verdade por trás da resposta. Agora que você já entendeu que as objeções nem sempre vão ser reais, vamos falar sobre como fazer um acompanhamento, um follow-up, sem parecer desesperado. O grande segredo é não fazer o seguinte, não ligue para a pessoa e pergunte, e aí, já decidiu? Ou manda aquele e-mail automático dizendo, só tô acompanhando, né? Podemos fechar agora? Ou pior ainda, você pressionar o cliente do nada com, e aí, vai comprar ou não vai? Isso não funciona. Você soa como insistente, carente e faz com que o seu lead, o seu cliente, fuja de você. A melhor estratégia de follow-up, esse contato após o primeiro contato, o segundo contato, é acompanhar e gerando valor. Ou seja, você pode perguntar se ele quer comprar, você dá algo útil para ele. Mas Rodrigo, qual é o jeito certo de acompanhar um cliente? Eu vou te mostrar um método simples, mas muito poderoso. Digamos que seu cliente diga, não, agora não vou conseguir, talvez no trimestre que vem. O que você faz? Você anota tudo sobre ele, deixa teu CRM atualizado, vê o problema dele, qual é o desafio da empresa dele, o que ele quer, o que ele precisa melhorar e os motivos que ele deu para não fechar agora. O que falta para você fechar agora? Depois disso, ao invés de ficar só mandando, e aí, vai comprar? Vai comprar? Já vamos fechar? É hora de fechar? Você faz o seguinte, envia conteúdos relevantes para ele. Pode ser um artigo, um case, um vídeo, algo relacionado ao problema dele. Compartilhe um insight de mercado, algo novo que aconteceu no setor dele que pode impactar a decisão de compra. Você pode usar o poder da inteligência artificial para te ajudar a ter esses insights. Pergunte para o ChatGPT qual insight você pode fazer, qual é um follow-up que você pode dar para o seu cliente. De repente ele te dá algum caminho para o teu mercado, para o teu nicho. Mande um depoimento de um cliente, algo que seja similar ao cliente que você está atendendo, mostrando como alguém com o mesmo problema resolveu aquela situação. Você pode mandar algo assim, oi João, vi essa pesquisa aqui sobre tal problema e achei que poderia ser útil para você. O que você acha disso? E como estão as coisas por aí? Essa abordagem funciona por 3 motivos. Mantém você na mente do cliente sem parecer um vendedor chato. Mostra que você se importa e quer realmente ajudar e gera valor, deixando o cliente cada vez mais inclinado a fechar negócio com você. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a desculpa mais esfarrapada que o seu cliente já te deu para não fechar o negócio? Quero saber, como você costuma lidar com isso? E para finalizar, qual é o momento certo para fechar? Depois de alguns follow-ups, você já criou um relacionamento com o seu cliente. É hora de dar aquele checkmate, o empurrão final. Aqui, o ideal é usar um prazo ou um gatilho de urgência. Se você for um SaaS, um Software as a Service, ou uma empresa de software de ERP, você pode dizer o seguinte, estamos implementando uma nova versão do nosso ERP com condições especiais para clientes que aderirem até o final do trimestre. Depois disso, os custos de implementação e suporte vão aumentar. Você gostaria de aproveitar essa oportunidade agora? Então, você está gerando valor para o cliente falando que o preço vai aumentar. E voltando no follow-up para o cliente. Use outros dados do setor a seu favor. Se for uma empresa, por exemplo, de cybersecurity, segurança na internet, por exemplo, você pode dizer: os ataques cibernéticos cresceram em 45% nos últimos 6 meses e já impactam empresas no seu setor. A gente está oferecendo uma análise gratuita de vulnerabilidade para empresas que agendarem ainda esse mês. Quer garantir essa análise antes que sua empresa corra algum risco? Você pode ainda dizer que estão com poucas vagas para novos clientes nesse mês, ou que você está fechando algumas negociações específicas nesse setor
e pergunta para ele se faz sentido avançarem juntos, que isso vai dar um motivo real para o teu cliente agir agora, sem parecer que você está forçando a barra, está querendo que ele feche numa decisão que não está bem acertada. Para recapitular, a melhor forma de fazer follow-up sem parecer desesperado é não levar a objeção ao pé da letra, descobrir o verdadeiro motivo da hesitação do cliente, acompanhar com valor, enviando conteúdos, insights e cases de sucesso para manter o contato ativo, criando um gatilho de urgência no momento certo, mas sem forçar a venda. Se você aplicar essas estratégias, vai fechar muito mais negócios sem precisar ficar correndo atrás do cliente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal do Mercado Binário para mais dicas de vendas, marketing e inteligência artificial. Valeu?